Legislativa, em conjunto com a apresentação do município do Rio de Janeiro sobre o seu plano de mobilidade sustentável, que também está em elaboração. Então, esse é um ferramental de extrema importância para nós, é balizador dos nossos trabalhos e, obviamente, que nós estamos compartilhando esse plano com todos os municípios da região metropolitana num momento que eles também estão desenvolvendo os seus planos de mobilidade e é muito bom que eles sejam feitos sob uma base de dados comum, né, que aí a gente aproxima e diminui a possibilidade de discrepâncias. Vamos lá. Eu só queria chamar a atenção a um dado do PDTU, que é um dado muito significativo, que é esse dado aqui. Nós estamos aqui fazendo uma evolução do número de viagens entre 2003 e 2012, do crescimento dessas viagens do transporte motorizado entre o transporte coletivo e o transporte individual. Notem que, nesse período de quase 10 anos, a taxa de crescimento anual do transporte individual foi de 3,46%, enquanto a taxa de crescimento do transporte coletivo 1,91%. Ou seja, uma motorização individual indesejável, ruim, e, obviamente, que a resultante dessa distorção que nós vivemos no Rio de Janeiro, na região metropolitana, é a saturação viária, é a compressão viária, é a situação que nós temos de saturação das nossas principais vias. Isso se deu, na nossa visão, por dois motivos principais. Por um lado, o incentivo ao transporte, à possibilidade do acesso ao automóvel, crescimento da renda, incentivos fiscais para a compra de automóveis, subsídio no preço da gasolina, tudo isso levou a um aumento da taxa de motorização, de compra de automóveis particulares, e, por outro lado, o transporte público sem os investimentos necessários. Pouco investimento no transporte público, principalmente aí nos primeiros 6 ou 7 anos desse período, e, obviamente, que sem a oferta adequada de transporte público, a resultante é transporte individual crescendo em cima do transporte público. Importante dizer que, nos nossos dados, de 2012 para 2015, essa taxa começa a se inverter. Ela começa hoje, nós temos, enfim, alguns dados preliminares que indicam que o transporte público voltou a crescer a taxas superiores ao transporte individual. Duas resultantes dessa questão: por um lado, a própria saturação viária, né, que gera um desincentivo à utilização da viagem por automóvel particular, e os investimentos em transporte público que nós tivemos, a própria recuperação do volume de passageiros da Supervia, o crescimento do volume do metrô, a implantação dos BRTs no município do Rio de Janeiro fez com que aumentasse e se horizontalizasse essa oferta do transporte público, e isso hoje, graças a Deus, essa taxa se inverteu, mas nós vivemos um período muito ruim aqui, do ponto de vista do planejamento da região metropolitana, com uma opção pelo carro particular, que é totalmente contrária ao que nós queremos e o que nós desejamos, e para que a gente tenha uma viabilidade na vida metropolitana. Vamos lá. Aí são os principais fluxos da região metropolitana, podemos seguir, são dados do PDTU. Vamos falar aqui um pouquinho do crescimento da demanda do metrô. Aí nós temos no mapa as linhas 1 e 2, como elas são hoje, e nós temos aqui a curva de crescimento do metrô, começando aqui em 2009, chegando aqui até meados de 2015, e interessante notar que a gente teve um empuxo de crescimento significativo aqui em 12 e 13, com a implantação da linha 1A e a possibilidade de inclusão de mais 19 carros no nosso sistema metroviário, e hoje nós chegamos aqui na casa dos 850 mil passageiros por dia. Houve a possibilidade de ganho aí, se a gente comparar com 2009, de uns 300 mil passageiros por dia no sistema como um todo, mas a realidade hoje é que esse sistema bateu no limite. Nós estamos no nosso limite de capacidade praticamente, no horário de pico, na linha 2 nem se fala. Eu até essa segunda-feira, enfim, fui fazer uma inspeção na Pavuna, no sistema ferroviário e metroviário, peguei o metrô descendo para o centro da cidade, no horário de pico da manhã, e realmente é uma situação praticamente, enfim, é o limite do limite da capacidade, né? Enfim, cada vez as pessoas se acomodam um pouquinho melhor
para caber mais um dentro do metrô, e nós estamos aqui no limite, não há solução, senão a expansão da linha 2. Operacionalmente, também se chegou ao limite das possibilidades. Enfim, temos trens, se incluíram trens partindo de Pavuna, parando e fazendo a baldeação em Estácio para transpassar parte desse passageiro para a linha 1, mas isso também já chegou ao limite do que é possível fazer e nós precisamos, enfim, com a maior urgência e brevidade possível, da expansão da linha 2 para oxigenar esse sistema que está sobrecarregado. Mas que cresceu, ele teve um crescimento importante, percentual e numérico nos últimos 3, 4, 5 anos. Vamos lá. Bom, o que foi feito? Compra de 19 trens, oferta adicional de lugares, carros um pouco mais espaçados por dentro, que permitiu que essa demanda de 300 mil passageiros a mais fosse capturada. Vamos seguir. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a linha 4, acho que a linha 4 merece, enfim, ainda mais estando numa casa de engenheiros, merece um pouco, a gente mostrar um pouco o que está sendo feito. Hoje, por acaso, até temos aqui o presidente do nosso consórcio construtor da linha 4 do metrô, o engenheiro Maurício Riso está aqui presente, queria agradecer a sua presença. Hoje nós tivemos uma reunião com o governador Luiz Fernando Pezão de avaliação das obras da linha 4 do metrô. A avaliação tanto do ponto de vista da andamento do projeto de engenharia, mas principalmente do início da fase de implantação dos sistemas. Nós temos um prazo muito curto para terminar essa obra e agora nós já estamos na fase que a obra civil está se, vamos dizer assim, articulando com a entrada de sistemas, a entrada da eletrificação, e que, obviamente, é uma questão que tem que ser muito bem planejada para que a gente possa cumprir o nosso objetivo de tempo. É uma obra de grande porte, são 16 quilômetros de linha, vamos seguir. Uma ligação de Ipanema General Osório até o Jardim Oceânico aqui na Barra, e eu queria só chamar a atenção para a questão da Gávea, para aqueles que não estão familiarizados. A estação da Gávea não está no eixo principal do serviço Barra da Tijuca Ipanema. Ele é um serviço que vai poder ser um serviço adicional e aponta para uma expansão futura do nosso sistema metroviário. Então, o que vai ser inaugurado para a Olimpíada é a ligação Ipanema General Osório, Jardim Oceânico, o trem vai passar por aqui, não vai nem ver a estação da Gávea. Esse trecho da Barra da Tijuca até aqui o Alto Leblon já está completamente instalado e hoje nós completamos o assentamento de trilhos em toda essa extensão. O único ponto que os trilhos não estão assentados é na ponte estaiada aqui no canal. Essa ponte será concluída, ela será fechada no próximo dia 15, e aí nós faremos a instalação dos trilhos sobre a ponte. Então, nós já temos esse trecho da obra com todas as escavações feitas, com praticamente todos os trilhos assentados, já entrando na parte de eletrificação, sinalização, para a conclusão da obra. Nesse momento, o Tatuzão, que é o TBM, está aqui na estação Antero de Quental. Ele sai da Antero de Quental agora, nesse mês de dezembro, para perfurar os últimos 700 metros até encontrar com um túnel que veio da Barra, ali na altura do Alto Leblon, embaixo da rua Igarapava, mais ou menos a 60 metros de profundidade. E aí, quando ele fecha esse eixo aqui, nós temos a junção dos dois túneis, ele seguirá escavando para a estação da Gávea. Então, esse é o ponto da obra que nós estamos. Aqui faltam mais ou menos 700 metros e depois aqui 1.200 metros de escavação até chegar à Gávea. Lembrando que esse trecho da escavação não diz respeito ao projeto olímpico. A escavação dessa linha laranja que dá acesso da Barra à Gávea já está concluída. E é muito importante que nós tenhamos os dois acessos, o acesso Barra Gávea, para possibilitar a expansão futura do metrô em direção ao Uruguai ou em direção ao Jardim Botânico, Maitá e etc. E, obviamente, que também foi tomada uma decisão de se fazer a estação da Gávea duplicada, 2 plataformas, para que a gente possa projetar também a expansão a partir daí, tá certo? Então, esse é o ponto que nós estamos da obra nesse momento. Vamos lá. Aí, enfim,
fotos e tal, ponte, trens e vamos em frente. Bom, plano diretor metroviário, só rapidamente para informar os senhores, nós estamos elaborando, o Estado contratou a elaboração do plano diretor metroviário, nós temos um consórcio de empresas especialistas nacionais e estrangeiros trabalhando nesse projeto, e a ideia é projetar o crescimento do metrô 30 anos para frente. É um projeto que vai mirar em 2045. Né? O que os alemães fizeram lá em 68, nós vamos refazer, mirando até 2045. Nós vamos apresentar, nossa meta é apresentar esse plano, a primeira versão desse plano pronta em março do ano que vem, e nós estamos fazendo algumas reuniões em algumas regiões da cidade, onde existe o potencial de termos novas linhas do metrô, para dar conhecimento aos moradores, para dar conhecimento aos usuários e para ouvir, enfim, sugestões, informações que possam colaborar com a elaboração dessa primeira versão, dessa primeira etapa do plano diretor metroviário. E, obviamente, que a ideia é, enfim, que o plano seja pensando 30 anos para frente. A Rio Trilhos está coordenando, por parte do Estado, esse trabalho. Vamos lá. Bom, vamos falar aqui da nossa expansão Estácio Carioca Praça 15. Ali em cima são as estações que nós estamos planejando, né? Estácio, Catumbi, Cruz Vermelha, Carioca, Praça 15. E vamos tratar, então, do tema principal. Tá certo? Bom, eu não vou ler tudo que está aqui, a gente deixa depois, disponibiliza esse material, né? Eu acho que a decisão ali, que está marcado aqui, que eu acho que vale a pena a gente destacar, que a decisão de levar adiante esse trecho, passados quase 50 anos da sua concepção, enfim, muito tempo depois da sua concepção, resgata uma importante dívida com os moradores da Zona Oeste, do Centro e também da Baixada Fluminense, uma vez que ela completa e harmoniza a linha 2 de maneira adequada, tá certo? Essa é a principal objetivo dessa ligação. Vamos lá. Então, a ideia... Aqui uns dados gerais, 5 estações, 3,7 quilômetros, possibilidade de chegar a 400, 450 mil passageiros por dia, utiliza trens de 8 carros, as estações da linha 2 já são preparadas para trens de 8 carros, as da linha 1 não são, com entrelaçamento nós trabalhamos hoje a linha 2 com trens de 6 carros, só a possibilidade de nós substituímos a frota para trens de 8 carros, já garante um acréscimo importante de capacidade, além da redução dos intervalos, que hoje nos é impossível por conta do entrelaçamento que acontece após a Cidade Nova, antes da Central do Brasil, com os trens da linha 1. Tá certo? E, obviamente, possibilita a redução para 120 segundos o intervalo atual e aumenta em 2,9 vezes a demanda da linha, que atende a região carente de transportes. E é verdade, hoje nós recusamos passageiros, né? A linha 2 do metrô recusa passageiros. Tem passageiro que quer ir, não consegue ir e busca outros meios de transporte. Com isso, nós vamos poder não apenas transportar melhor quem a gente transporta hoje, mas capturar passageiros que já queriam usar a linha 2 e não conseguem, e aumentar a abrangência da linha 2, principalmente mirando a possibilidade de uma melhor conexão com a Baixada Fluminense e também de uma melhor conexão com alguns bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, acho que nós temos aqui uma enorme oportunidade. Aqui a gente tem uma estimativa de acréscimo de demanda por estação e, obviamente, como foi dito aqui, a estação principal, como foi dito pelo nosso presidente do Clube de Engenharia, é a estação da Carioca, que será a grande estação integradora, a grande estação, um grande hub metroviário da cidade, que vai agregar aí quase mais da metade, ou 2/3 do total de passageiros que está sendo previsto para essa linha. Obviamente que a gente também vê uma oportunidade muito grande na Praça 15, não só pela distribuição naquela região do centro da cidade, mas também uma possibilidade de uma melhor integração com Barcas, que hoje nós perdemos e nós precisamos desesperadamente recuperar essa integração com Barcas. A linha 2, ela vai estar preparada, a estação da Praça 15, isso faz parte de uma das demandas que o Estado colocou no projeto, que ela esteja preparada para dar sequência a atravessar a Baía de Guanabara e se conectar com a linha 3 do outro lado, que a Praça 15, tanto o traçado, profundidade e orientação da linha, se dê levando em conta esse objetivo futuro de expansão da linha por baixo da Baía de Guanabara. Vamos lá. Aí a gente tem aqui a nossa situação
atual, né? Nós temos as duas linhas, as linhas 1 e a linha 2, e aqui está o famoso Y, né, que acontece aqui antes da Central do Brasil, que impede a redução da quantidade de trens, e nós já temos aqui a ligação com o Estácio, que é utilizada, mas, enfim, que não tem a capacidade que a gente precisa ter para fazer esse transbordo no Estácio. A ideia, com a construção da extensão da linha 2, nós faríamos a continuidade do Estácio ao Catumbi, Praça da Cruz Vermelha, Carioca, chegando aqui na Praça 15, evitando o entrelaçamento aqui na Central, tá certo? Ou reduzindo drasticamente o entrelaçamento na Central. Nós temos aqui uma estação importante, que é a Estação Cidade Nova, que tem uma demanda, nós temos uma demanda para a Central do Brasil, e operacionalmente nós vamos estudar como fazer isso para não fechar de todo o atendimento à estação da Cidade Nova e também da Central do Brasil, com algumas partidas da Pavuna. Mas isso vai ser estudado operacionalmente. O que nós queremos é, o que nós queremos é dar a possibilidade de acesso direto ao centro da cidade, acesso direto ao centro da cidade, sem a necessidade de passar por esse cruzamento. Aí a gente tem aqui, enfim, alguns estudos de potenciais da instalação das estações. Nós temos aqui as áreas atendidas, potencial de carregamento dos passageiros no traçado que está sendo proposto para esse entrelaçamento, para essa extensão e para essa nova linha. Essa nova linha, para nós, ela é extremamente importante. E temos aqui algumas coisas novas, conjunto aqui da Freicaneca, enfim, o crescimento da Cidade Nova. A Cidade Nova é hoje uma das áreas de maior crescimento da cidade em termos de ocupação comercial, né? E nós temos também aqui nesse centrão aqui da Praça da Cruz Vermelha e da Nova Lapa um movimento grande, um mercado muito interessante para ser atendido, que está fora hoje do eixo principal do metrô. Vamos lá. Aí eu queria apenas só terminar para a gente poder passar para o Fernando e podermos conversar, que eu acho que é o objetivo principal aqui, só recordar aqui um pouco para vocês o que está sendo feito com relação ao transporte público, de transporte público de maior capacidade aqui no Rio de Janeiro. Essa era a nossa rede, né, a rede da região metropolitana em 2010, ali azul, vocês reconhecem bem, são as linhas 1 e 2 do metrô, linha azul escura, linha 1, Ipanema, Uruguai, linha 2, o azul clarinho, linha 2, até a Pavuna. Esse eixo aqui é a Central do Brasil, verde e amarelo são os ramais da Supervia, o ramal de Santa Cruz, indo até o extremo da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ramal de Japeri, que atende o eixo da Baixada da Dutra até Japeri Paracambi. A linha amarela central no meio é o ramal de Belford Roxo, que entra mais pela região central da Baixada, e a linha aqui mais clara é a linha do ramal Gramacho-Saracuruna, que atende a zona da Leopoldina, no município do Rio de Janeiro, e atende o eixo de Duque de Caxias, o eixo da 040, atendendo o município de Duque de Caxias e atendendo Magé, e com os ramais de Vila Inhomirim, Guapimirim, chegando até Guapimirim, e ali o transporte aquaviário nas suas linhas, duas ligações em Niterói, Charitas, Araribóia, ligação da Ilha do Governador e ligação de Paquetá. Esse era o nosso quadro em 2010. Em 2012, entrou na paisagem o BRT Transoeste, que faz a ligação Santa Cruz, Campo Grande, Sepetiba, Guaratiba, com a Barra da Tijuca e o Recreio, aqui no Terminal Alvorada. Notem que essa é a região de maior crescimento na cidade, essa também é uma região de grande crescimento na cidade, e elas não tinham nenhuma conexão entre elas por meios de transporte de alta capacidade. A construção do túnel da Grota Funda possibilitou a implantação desse corredor BRT, que hoje está sobrecarregado. Esse corredor BRT hoje está transportando mais de 150 mil, 160 mil passageiros por dia, e, obviamente, que ele vai ter uma situação de equilíbrio com o avanço da implantação dos corredores. Em 2014, foi implantado o corredor BRT Transcarioca, que faz a ligação do Terminal Alvorada, aqui pelo eixo de Jacarepaguá, Praça Seca, Madureira, Penha, Olaria, e chega aqui na Ilha do Governador, integrando com o metrô, com o trem aqui em Madureira, integrando
com o metrô em Vicente de Carvalho, integrando novamente com o trem em Olaria e chegando aqui na Ilha do Fundão e no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Esse sistema é um sistema diferente do Transcarioca, do Transoeste. O Transoeste tem uma característica muito pendular, né? Viagens de manhã e viagens da tarde, de manhã descendo em direção à Barra, de tarde voltando em direção a Campo Grande e Santa Cruz. E o BRT Transcarioca tem também uma característica pendular, mas ele tem um movimento de carregamento de bairro ao longo de todo o dia. Quem vai da Penha de Madureira, quem vai de Ramos para Olaria, você tem um sobe e desce e grande de bairro aqui, e esse sistema hoje está transportando praticamente 300 mil passageiros por dia, um volume bastante grande de carregamento. E em 2016, nós vamos completar o nosso anel de alta capacidade com a implantação da linha 4 do metrô, a extensão do BRT Transoeste da Alvorada até o Jardim Oceânico, a implantação do BRT e do corredor Transolímpico, que vai ligar aqui essa esquina do Recreio dos Bandeirantes, que é a esquina da Avenida das Américas com a Avenida Salvador Allende, vai passar em frente ao Rio Centro, vai seguir aqui na lateral da Curicica, cruza, chega a Sulacap, Magalhães Bastos, Deodoro, integra com a Supervia aqui